Irmãos e irmãs, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus nos trouxe o reino de Deus de justiça, de amor e de paz. Por isso, vamos votar. É o ano eleitoral. Vamos exercer o nosso direito de cidadania e o cristão é um grande construtor e colaborador da transformação da sociedade. Vamos aproveitar esse tempo para a gente refletir sobre a reforma política. E a nossa união de juristas católicos vai nos ajudar muito nessa reflexão necessária, útil e urgente para a nossa pátria e para o bem do povo brasileiro. E Deus nos abençoe. Orlando, a cada nova eleição, católicos e não católicos sempre dizem que é melhor passar longe da política, ou seja, manter uma razoável distância. Porque política é coisa suja e que pessoas de bem, católicos especialmente, não devem, obviamente, conviver ou se misturar com candidatos ou com pessoas dessa estirpe que fazem a política, que se candidatam, que participam de forma mais direta. É como se nós tivéssemos uma separação, então, entre pessoas de bem e aqueles que se ocupam da política. Na verdade, nós não só devemos, como temos a obrigação de participar da política. Desde a Grécia Antiga, quando nasce a democracia, a nossa vida depende fundamentalmente das escolhas políticas. Por quê? Porque nós podemos escolher de duas formas. A primeira é, no processo eleitoral, escolher candidatos que estejam de acordo com os preceitos cristãos, preceitos católicos. E afastar os outros, os maus políticos, obviamente, da vida política, fazendo essa separação. E isso pode e deve ser feito através de uma escolha criteriosa, calma, tranquila, com muito estudo, com uma investigação da vida desse candidato, o que ele já fez pelas pessoas, pelo interesse público, pelo bem comum, se as suas condutas, se os seus princípios, se já foi político, se já governou, se já exerceu mandato, se nessas ocasiões ele zelou adequadamente pelo dinheiro público, se ele cuidou adequadamente do interesse público, se ele se preocupou com as pessoas, se preocupou só exatamente com o seu interesse, com o interesse dos seus financiadores de campanha e assim por diante. Então nós temos a obrigação, e é papel do cristão sim participar da política, participar da escolha dos candidatos, como disse, de forma criteriosa, uma forma bastante exigente, porque a democracia é exigente. A escolha política, essa escolha que acontece agora no período eleitoral, ela é muito importante, porque a escolha ela pode se dar pela deliberação entre as propostas e os candidatos, ou também pode se dar por omissão. A omissão é também uma escolha política que pode produzir efeitos depois. Nós muito bem sabemos quando escolhemos mal os nossos candidatos. Porém, a política ela não acontece apenas nesse momento da eleição. A política ela acontece, como disse, o tempo todo. A nossa vida ela é permeada pela política. As escolhas que nós fazemos são escolhas políticas. E aí, 2014 é um ano muito importante, é um ano especial. Por que é um ano especial? Não apenas porque é um ano eleitoral, porque nós vamos escolher candidatos, mas nós precisamos resgatar algumas bandeiras muito importantes que apareceram nas manifestações de 2013. E a igreja tem se empenhado, os cristãos têm se empenhado para trazer de volta uma bandeira que os políticos parece que esqueceram, que é a bandeira da reforma política. Nós precisamos melhorar a nossa política mudando não só os candidatos, mas fundamentalmente mudando as regras. E aí nós temos alguns pontos importantes que eu acho que merecem uma reflexão e merecem figurar na pauta da reforma política. O primeiro deles, que merece ser ressaltado, é o tema do financiamento de campanha. Talvez aqui esteja o principal problema da política atual, ou talvez a causa mãe da corrupção. O financiador de campanha cobra a fatura depois que o seu pupilo, o seu financiado, se elege. Então essa relação promíscua entre financiadores de campanha e financiados e candidatos que são bancados por financiadores de campanha é uma das causas do Caixa 2, do custo elevado das campanhas, do fato de que só alguns se elegem, outros que representam interesses muito mais genuínos, interesses legítimos da sociedade, não conseguem se eleger. Por quê? Porque há uma desproporção entre o poder econômico de um candidato e do outro candidato. O segundo ponto, há também um esvaziamento dos partidos. Nós temos de sobra, temos 32 partidos. Agora, os partidos não conseguem aglutinar interesses, não conseguem aglutinar desejos, não conseguem aglutinar aqueles projetos legítimos que surgem da sociedade,
Porque eles estão esvaziados em função da disputa pelo poder. Ou seja, o projeto não é a preocupação com o outro, não é a preocupação com as demandas da sociedade, sobretudo com os mais pobres, mas sim com conquistar e manter o poder. Então, esse é o segundo ponto importante, nós precisamos discutir os nossos partidos. Um terceiro ponto, que está relacionado também com o primeiro, diz respeito à participação popular e à pouca representatividade dos segmentos e das aspirações da sociedade. É claro que todos os nossos políticos foram eleitos pelo voto secreto, direto, democrático, etc. Mas até que ponto esses eleitos representam aqueles interesses mais genuínos da sociedade ou representam interesses de grupos que financiam as campanhas, como eu mencionei, dos grupos de poder na sociedade, dos grupos econômicos, de grupos empresariais, de segmentos que têm interesses econômicos poderosos na sociedade. Então, até que ponto efetivamente a soberania popular ela está contemplada na nossa forma de eleger, na nossa forma de fazer política. E por último, eu chamaria a atenção para a necessidade da participação do católico no debate da reforma política e na pressão para que essa reforma política aconteça. É uma maneira legítima, genuína de fazer política, participando, coletando assinaturas, participando de grupos de discussão, pressionando, mandando e-mails, mandando cartas, pressionando os próprios legisladores, mas também votando no plebiscito sobre a reforma política e participando dos grupos de discussão e trazendo a política, a verdadeira e legítima política para dentro de casa, para dentro das nossas comunidades e aproximando a nossa fé com a política, ou seja, semeando, colocando o fermento da fé católica, da fé cristã na política. Esse parece ser um caminho importante para mudarmos e melhorarmos a política e exercermos o nosso papel de cristãos, de católicos, também na política.